Oi pessoal, espero que todo mundo esteja bem, espero que a gente tenha o máximo de aproveitamento aqui nessa nossa jornada de estudar hermenêutica bíblica fundamental. E é claro que o ponto mais básico aqui é como a gente consegue interpretar a Bíblia sem o auxílio externo para que a gente tenha o melhor aproveitamento possível e a gente consiga produzir aquilo que Deus quer que a gente produza. Em primeiro lugar, gostaria de me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Abisaí, eu sou pastor na igreja A Aliança no Gama. Já tem um bom tempo que eu pastoreio na igreja Aliança do Gama, já são mais de 20 anos. E tenho aprendido algumas coisas muito importantes para o ministério, até mesmo também para ajudar outras pessoas a desempenhar o papel que Deus tem para a vida delas. E absolutamente nada disso é possível sem a gente conhecer a Bíblia, sem a gente conhecer a vontade do Senhor naquilo que Ele nos mostra na Bíblia. Muito obrigado pelas suas orações pela minha esposa. Gostaria muito de hoje a gente estar ao vivo, mesmo que remotamente, mas ao vivo, mas infelizmente isso é impossível. Hoje, terça-feira, estou gravando essa aula aqui na segunda-feira. Hoje, então, você está tendo acesso a essa aula. A minha esposa vai fazer uma cirurgia bem na hora mesmo da nossa aula. Quer dizer, ela estará sendo submetida bem na hora da aula. A cirurgia deve começar por volta de 6h30, 7 horas, né? Então ela vai estar na mesa de cirurgia. E eu quero contar ainda com as suas orações pela boa recuperação dela também, tanto pela cirurgia como a boa recuperação dela também. Quero já combinar com você que as nossas aulas aqui, elas têm o objetivo claro de que todo mundo saia bem do outro lado, terminando essa jornada. Por isso, quero colocar aqui para vocês terem conhecimento de que um dos grandes, talvez um dos maiores compromissos que eu tenho como pastor, como professor, é aceitar a verdade na minha vida, de que perguntas sinceras são sempre, sempre bem-vindas. Então fique muito à vontade de fazer a sua pergunta, de fazer o seu questionamento em qualquer local que você entender. É claro que nesse momento eu prefiro que você faça as suas perguntas aqui mesmo no YouTube, né? Aproveite os comentários, faça a sua pergunta, porque a sua pergunta também certamente vai ser importante para o seu colega. Ainda não conheço vocês, espero conhecer melhor. Tenho um contato um pouco superficial agora pelo WhatsApp com vocês. As mensagens que vocês têm mandado, encorajando, obviamente, essa questão da cirurgia da minha esposa. Muito obrigado. Quero participar um pouco melhor da vida de vocês também. Então, queria só lembrar mesmo de que perguntas sinceras são sempre, sempre, sempre bem-vindas. E isso vale para o meu ministério sempre. E eu entendo de que a gente pode aproveitar o máximo possível desse tempo quando a gente tem uma interação melhor, tá bom? Então fiquem à vontade para fazer a sua pergunta em qualquer momento. Nesse horário agora, nesse momento, infelizmente, você vai ficar só me ouvindo. Mas na aula ao vivo, a gente vai ter momentos de interrupção que eu vou fazer questão de que a gente converse melhor e tenha uma interação mais adequada. A nossa aula, a nossa disciplina se chama Hermenêutica Bíblica. Coloquei a ideia de hermenêutica bíblica fundamental porque a gente vai estudar basicamente as regras que são aquelas mais importantes e que vão fazer grande diferença na nossa leitura, obviamente, na nossa interpretação, na nossa produção de teologia. Estou dizendo isso porque essa disciplina, com outra disciplina, que é como eu estudo a Bíblia, essa é como eu entendo o que eu estudei da Bíblia. Essa disciplina, ela é talvez a disciplina mais importante de um curso de teologia. Depois que eu entendi como eu estudo a Bíblia, até tem um curso que eu estou produzindo, que já ministrei em algumas igrejas, que se chama CIB, Competência para a Interpretação da Bíblia. Esse curso de hermenêutica, parte dele é ensinado também nesse curso, hermenêutica, só que não tão aprofundado como agora nessa disciplina. Por isso que é à parte, é só um curso sobre hermenêutica. Mas você vai ter a oportunidade de ter acesso a esse curso
quando ele tiver formatado, provavelmente no mês que vem, você vai poder ter acesso a esse curso que é de competência para interpretação bíblica. Supõe-se, obviamente, que você consiga estudar a Bíblia, ler a Bíblia procurando entender, fazendo as suas anotações, e parte do CIB também a gente vai ter aqui como tarefas para você realizar, tá bom? Também quero lembrar que é importante a gente assumir, não estou puxando a sardinha para mim e para a nossa matéria, de que de fato a nossa matéria e disciplina hermenêutica é extremamente importante, é fundamental, a mais importante do que as outras disciplinas, no sentido de que é a base para a gente compreender a Bíblia. Porque as outras disciplinas, a maioria das vezes, elas decorrem do entendimento da Bíblia. Então, se a gente tem um entendimento ruim, inadequado, errado da Bíblia, a gente não vai poder aprender as outras coisas relacionadas à Bíblia. Então vale a pena você se esforçar nessa matéria. Vale a pena. Por quê? Porque você ou vai ser um consumidor de teologia, como a maioria, grande maioria das pessoas. Por isso que elas são enganadas muito com aqueles que não têm, infelizmente, amor a Deus, não têm temor a Deus, e aí ensinam errado, e as pessoas, consequentemente, vão aprender errado e vão viver errado também. A diferença entre consumir e produzir teologia, ela é muito grande, mas a gente tem o costume de produzir teologia. Quando você lê um texto, e você deve ler um texto bíblico cotidianamente, e você entende aquele texto e explica aquele texto, você está produzindo teologia. Quando você vai ensinar para alguém qualquer coisa sobre o que você aprendeu diretamente da leitura bíblica, também você está aprendendo teologia. Por exemplo, como é que a gente vai poder questionar os ensinos de muitas pessoas que não têm interesse em que as outras aprendam de fato o conteúdo bíblico? Por exemplo, quando o Edir Macedo ele diz que quando você dá o dízimo, Deus se torna devedor de você. Como é que você questiona isso? Por que ele está fazendo? Ele está produzindo teologia. Produzindo, obviamente, de uma fonte que é rota, uma fonte estragada. É provável que a teologia que ele está produzindo, porque está falando em Deus, que Deus pensa, ou que Deus age, ou da maneira relacionada a Deus, é do próprio coração dele. Não tem nenhum parâmetro bíblico para ele poder afirmar isso. Ou, por exemplo, quando a igreja Deus é Amor diz que você não pode ser batizado em águas paradas, quer dizer, o batismo só vale se for em águas correntes, só num rio, só em algum lugar que tem águas correntes. Parece absurdo isso, mas isso está dentro da doutrina da Igreja Deus é Amor. Então alguém produziu essa teologia. Eu estou falando isso que às vezes é um pouco diferente da nossa realidade como igreja, porque a maioria das igrejas da aliança, igrejas mais centradas, não tem tanta diferença, não tem tanto problema com relação a essas questões de ensinar errado. Mas você é uma pessoa que desde já deve aprender a produzir teologia correta. Por isso que você está fazendo hermenêutica. Não é à toa que você está aqui agora. É porque você precisa também entender um pouco mais a respeito de como você pode produzir teologia saudável. Ok? Então, olha, para começar, queria que você compreendesse comigo esse gráfico que eu coloquei, tá bom? A gente tem esse gráfico, tudo que eu colocar aqui a gente tem na nossa apostila, que você já deve ter dado uma olhada na apostila a essa altura. Então, aqui eu começo dizendo a respeito da origem do conhecimento sobre a Bíblia, e não diretamente da Bíblia. É claro que nós temos um conhecimento, e devemos ter, nessa fonte mais primária, ou a primária, que são textos bíblicos. O próprio Espírito Santo nos dá conhecimento, e a história também nos ajuda a entender fatores que são importantes para eu produzir teologia ou aceitar teologia. Mas, por exemplo, a maioria das pessoas, e talvez você também, recebeu assuntos bíblicos ou teologia de fontes já quaternárias, ou até mais do que isso. Por exemplo, o seu pastor ou alguém fez uma afirmação
de alguém que ele escutou, de um professor. E esse professor, ele deve ter lido um livro a respeito de um assunto. Um livro que foi na Bíblia para entender a respeito daquele tema. Então, aquele livro serviu de base para o professor e o seu pastor, ou o seu amigo, ou um outro professor, ou alguém afirmou para você a respeito de determinado assunto. Pode estar certo? Pode estar certo. Mas nesse intervalo, ou nessa busca, nessas instâncias, alguém pode ter errado. E alguém pode estar com uma base errada também. E aí, cabe a nós agora fazer um estudo, e a minha grande paixão é fazer um estudo diretamente na Bíblia, para que a gente, eu e você, consigamos, de forma direta, pessoal, ouvir de Deus o que o texto bíblico está nos informando. E a gente tem uma jornada muito poderosa agora, nesses dias, um mês estudando sobre isso, que eu queria que a gente desse o maior valor. É claro que isso vai depender muito da sua dedicação, tá bem? Como é que você vai reagir a isso? É claro que essa disciplina também, a situação que a gente vai encarar essa disciplina, ela tem, sem dúvida nenhuma, ela tem o poder de transformar você em uma pessoa que vai ser apenas um consumidor de teologia, como falei, ou vai produzir teologia, ou ajudar as pessoas a produzirem teologia saudável. Se você for uma pessoa dedicada, certamente você vai aprender. Se você der valor a essa disciplina, você vai ser diferenciado onde você estiver. É certo que, aprendendo a entender, a interpretar a Bíblia, você vai ter um potencial enorme de ajudar as pessoas, mas também de ser aquele que vai produzir um material super saudável. É claro que a gente já sabe, você já deve ter tido notícias sobre isso, de que a Bíblia é quem alimenta a nossa alma. E ela, de fato, alimenta o nosso coração, a nossa alma. Mas é a Bíblia, e não aquilo que é supostamente bíblico. Talvez você já tenha tido aquela experiência de ouvir uma mensagem bíblica que tocou o seu coração e realmente te alimentou. E deve ter tido aquela experiência também, que mesmo palavras bonitas, palavras bem colocadas, elas ficaram lá para trás. Ela não entrou no nosso coração, ela não alimentou a nossa alma. É a grande diferença do que a gente vai trabalhar nesse tempo aqui, tá bem? Em primeiro lugar, queria só dizer para você que hermenêutica é a ciência das regras que devem ser utilizadas para a melhor interpretação de um texto. Em outras palavras, a hermenêutica é o bom senso bíblico para a gente ficar seguro que uma interpretação, um entendimento bíblico, ele é o real. São regras que a gente tira tanto da Bíblia, como também pela observação do que temos na Bíblia, como também pelo bom senso bíblico, né? O conhecimento bíblico, que de uma forma geral nos ajuda a compreender de fato o que realmente o texto está querendo nos dizer, o que o autor nos disse. Embora isso possa parecer presunção, como é que a gente pode criar regras ou estabelecer regras para a gente ter segurança de como a Bíblia ela foi revelada? Mas essa ideia não é presunção, é apenas a leitura correta do que a gente está entendendo da própria revelação bíblica. E você vai ver que são regras muito interessantes, muito boas, são de juízo, e você vai ter muito aproveitamento com relação a isso também. Então, hermenêutica também existe em outras áreas da sociedade. Existe, por exemplo, hermenêutica na área das leis, né? Então, você, se já fez alguma disciplina, ou pelo menos tem interesse na área advocatícia, você sabe que também tem a hermenêutica, que é a hermenêutica
para você compreender as leis. E é claro, você sabe que a gente precisa de ter uma base, que precisamos ter base para saber se a gente está no caminho correto. Essa jornada, esse caminho, ele precisa de parâmetros. E as regras, a hermenêutica, nos ajuda a entender e colocar em prática esses parâmetros. Onde é que se encaixa de fato a hermenêutica bíblica dentro do nosso propósito? Eu coloquei esse pequeno gráfico aqui para você entender bem aonde que a hermenêutica passa, né? A hermenêutica, ela vem, obviamente, dentro do trabalho de estudo ou posterior. Entendo claramente o que a Bíblia está dizendo ali, eu sei dizer, ainda não estou fazendo juízo de valor, né? Estou colocando, fazendo aquelas observações, avaliando o que o texto está querendo dizer, mas é com hermenêutica é que eu vou dizer o que o texto realmente está dizendo. Eu posso comprovar, posso dizer, posso afirmar que o texto bíblico diz isso. Mas é lógico que eu só vou poder fazer isso se eu fizer um bom estudo do texto. Ler de fato e compreender. Essa compreensão vai me ajudar a fazer um julgamento. Como é que eu vou fazer esse julgamento? Esse julgamento é hermenêutica. Usar bem as regras para eu poder dizer o que o texto está falando. Depois disso, claro, a gente usa e verifica o que essa verdade, essa interpretação me diz a mim como cristão, para que eu possa aplicar na minha vida ou ensinar outras pessoas. Quer dizer, né? Aplicar na minha vida e também ensinar para outras pessoas a verdade que Deus nos concedeu e assim alimentar a alma das pessoas. É claro que a mensagem, que é o ponto da maioria das pessoas que estudam a Bíblia, que é a transmissão dessa verdade. Então, primeiro eu estou estudando. Embora esse processo seja quase que simultâneo, estudar e usar as regras da hermenêutica para fazer uma exegese, quer dizer, tirar do texto a verdade, para aplicar, às vezes isso é quase que simultaneamente. Enquanto eu estou estudando, eu uso as regras da hermenêutica e entendo que isso é aplicável e deve ser aplicável na minha vida para ensinar também outras pessoas a aplicarem na vida, nas suas vidas, nas vidas delas, né? E a mensagem é o ponto que a gente muitas vezes quer como pastor, como professor, como aquele que entende que é um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas com conteúdo bíblico claro, né? Para que a gente entenda muito melhor tanto o valor da hermenêutica, a gente tem ainda um caminho para trilhar agora. Você tem na apostila também essa página que fala sobre um pouco de bibliologia. Nós não vamos ler tudo agora, eu quero que você leia, procure compreender. Mas tem alguns pontos, 2 pontos que são extremamente importantes para a gente compreender nesse momento, tá bom? Que vale a pena a gente discutir agora. Na próxima aula, a gente pode voltar aqui. E também durante os comentários você pode fazer as suas perguntas em qualquer um desses pontos, de A a E, né? A F, você também vai ter essa oportunidade. Mas o que eu quero apontar agora é a letra D, em primeiro lugar, que fala sobre a inerrância bíblica. A gente está aqui estudando hermenêutica, quer dizer, as regras para a interpretação da Bíblia, porque acreditamos claramente que a Bíblia ela é livre. A Bíblia, o original, é livre de qualquer erro ou contradição. Então é confiável, a Bíblia é um instrumento que Deus deu a gente para que a gente conheça a sua vontade. Deus preferiu estabelecer esse meio. Podia ser oral, a transmissão como já foi em épocas passadas, antes da formação da Bíblia? Podia, mas Deus preferiu de modo escrito, porque certamente é a melhor maneira para alcançar todo o planeta, todas as pessoas. A gente tem muito mais acesso. Imagina se fosse oral, era complicadíssimo da gente ter acesso à Bíblia. Talvez até hoje a gente não teria uma Bíblia confiável, né? Talvez nas gravações e tal, mas até chegar nisso aí ia ser uma complicação sem tamanho. Então, o trabalho mais difícil na transmissão de uma mensagem escrita é a tradução.
Porque toda tradução, ela exige também um pouco de interpretação. Mas, em primeiro lugar, a gente precisa entender e admitir de que a Bíblia não tem nenhum erro. Vamos partir desse princípio. A inerrância bíblica, porque nós precisamos admitir o que a própria Bíblia diz, que ela não possui nenhum erro. Mas também a letra E, que eu quero que você vibre, anime comigo, é a respeito da suficiência das Escrituras. A nossa convicção de que a Bíblia ela está completa e não necessita de nenhum acréscimo para ela servir da maneira com que ela própria diz que serve. Ok? E eu alistei aqui cinco tópicos do que ela diz que é. E ela, como palavra de Deus, que a gente já está assumindo, é um instrumento de Deus. Deus é quem nos concedeu. Deus é quem inspirou homens para escrever e não só inspirou, mas também supervisionou, tá bem? Para que a gente não seja enganado por nenhuma suposta verdade. Em primeiro lugar, a Bíblia propõe e diz que nós, com a Bíblia, conhecemos sobre Jesus. João 5,39 é o próprio Jesus afirmando isso, né? De que as Escrituras falam acerca dele, a respeito dele. Quando você lê Gênesis e lê Apocalipse, e qualquer livro entre essas duas partes, você está aprendendo acerca de Jesus. A Bíblia aponta Jesus. Então, quer conhecer sobre Jesus? Quer conhecer sobre o autor da salvação? Quer conhecer sobre aquele que pelo qual o mundo foi feito? É só ler a Bíblia. Toda pessoa que entende a graça e o Evangelho de Jesus começa a entender a Bíblia muito melhor, porque ela começa a comparar claramente todas as coisas com o ministério de Jesus. Então Jesus veio nos dizer como é Deus, porque Ele próprio é Deus. Mas também veio dizer como é que nós devemos ser. Então conhecemos Jesus com a Bíblia, Segundo lugar, também conhecemos a salvação através da revelação bíblica. Olha só, é importante a gente entender isso, porque muitas pessoas julgam que para as pessoas entenderem o Evangelho, elas precisam ter uma vida que justifique esse Evangelho. Em outras palavras, tem muita gente que fala assim, que o testemunho é mais importante do que as palavras. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É lógico, então, que a palavra de Deus tem mais importância, o entendimento dela tem mais importância do que o testemunho. É claro que o testemunho coopera, porque ninguém vai ouvir um tolo, ninguém vai ouvir um imoral, ninguém vai ouvir uma pessoa que é má, que uma pessoa que é desonesta. Então, lógico, eu preciso dar bom testemunho para que as pessoas me ouçam. Mas, veja só o meu comportamento não dá entendimento para a pessoa compreender sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? Você já sabe disso. Espero que sim. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e não aquele que faz. O Evangelho é a graça de Jesus dada para a gente, porque eu sou pecador, não mereço a salvação e Deus me concedeu Jesus Cristo para, morrendo pelos meus pecados, eu crendo nele como meu único, exclusivo e suficiente Salvador, eu vou para o céu. Não porque eu mereço, porque a palavra graça, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Essa salvação, ela é dada de graça, de graça. Eu não posso fazer nada, porque se eu fizer, eu estou excluindo a graça da minha vida. Quem é que me diz isso? É a própria Bíblia. Tanto esse texto que eu falei, mas Jesus mesmo, lembra? João 6,47, Jesus fala: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Já tem, não é que vai ter. Aquele que crê, não é aquele que faz.
Então, para uma pessoa ir para o céu, ela precisa depender somente de Jesus como seu único, exclusivo e suficiente Salvador. Terceiro lugar, serve para santificação. A Bíblia purifica, a palavra purifica a nossa vida. Por que isso? Porque Jesus é a encarnação da palavra. Então Jesus, quando recebemos Jesus como nosso Salvador, Jesus passa a morar na nossa vida. Morando então na nossa vida, quanto mais eu conheço da Bíblia, mais o Espírito Santo usa para transformar o meu coração. Então, a santificação é um progresso de melhora de conduta, de ser mais parecido com Jesus. Então, não é ditado popular que transforma a minha vida. Não é psicologia, não é humanismo que transforma a minha vida, mas é a Bíblia compreendida. Então, ao eu ter conhecimento da Bíblia, ao eu compreendê-la de fato, o que ela tá, a mensagem dela, o Espírito Santo usa aquilo para transformar o meu coração. Agora, olha só, o ponto 4 é um dos que eu mais sou apaixonado, mas é muito negligenciado no meio evangélico. A Bíblia é suficiente para a cura da alma de uma pessoa. O Salmo 19,7 fala sobre isso, de que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Por que muita gente que diz que confia na Bíblia, confia na palavra de Deus, mas não acredita que a Bíblia é suficiente para curar a alma de alguém? Se a própria Bíblia está falando que é suficiente para isso. A Escritura diz, né? O Salmo 19,7 fala de que a lei do Senhor é perfeita e restaura, cura, resolve, conserta a alma. Quais são os problemas da alma? Se não é físico, é da alma. Problemas que a gente fala, são problemas emocionais. Isso é problema da alma ou não? Doenças psicossomáticas, isso é problema da alma. De ansiedade a medo. Tudo isso é problema da alma. É a Bíblia que nos dá subsídios para a gente compreender. A gente vai falar mais disso, né? E é engraçado, 2 Pedro 1,3 também vai falar sobre isso. Vai falar de que Deus tem nos dado todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade. Então, os problemas da alma humana é resolvido pelo conhecimento, pelo entendimento verdadeiro do que de fato é a mensagem bíblica. E o ponto 5 vai falar também de que a Bíblia é suficiente para o desenvolvimento do caráter. E 2 Timóteo 3, 16 e 17 também vai falar isso. Vai falar a respeito de que isso serve para o homem de Deus. Deus usa a palavra para alimentar a nossa alma, para a gente ser alterado, para a gente ser modificado. Então, queridos, como é que a gente pode aproveitar o máximo possível a respeito da hermenêutica? Eu vou aprender a interpretar a Bíblia sozinho, vou aprender a ler a Bíblia e compreender, para que tudo isso faça efeito na nossa vida, para que eu saiba exatamente que Deus, soberano Deus, nos deu a Bíblia para que os problemas da minha alma e das pessoas que entregam a sua vida para Jesus também tenham solução. Ok? Agora, obviamente, então, queria que você começasse comigo, né, a navegar nas regras de interpretação bíblica, a hermenêutica. A regra número 1 que a gente precisa levar em conta. Parta do princípio de que a Bíblia é um texto sagrado e é o que ela mesma reivindica ser, a própria palavra de Deus. Então, precisamos assumir, na regra número 1, de que a Bíblia tem suprema autoridade. Ela é o nosso tribunal de recurso superior, é o Supremo Tribunal de Recurso. Ela é quem diz exatamente o que devemos crer ou não crer, aceitar ou não aceitar. Ela é a palavra final. Mas vale notar de que não é a tradição nem a razão que tem essa autoridade. Eu estou falando tradição porque tem muita coisa que a gente aceita pela tradição. Tem muita coisa que a gente aceita porque alguém considera desse jeito. Por isso que eu deixei alguns exemplos claros aqui. Salmo 138 diz, 138:2 diz, né, prostrar-me-ei
para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Então não tem nada maior do que Deus, e Deus manifestou a vontade dele na sua palavra. Ainda voltando para o Salmo 19:7, que é o meu predileto quando fala sobre a suficiência das Escrituras, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. É claro que você pode fazer um estudo melhor, sabendo mais do que trata disso, do poder das Escrituras, quando afirma em Mateus 4, de 4 a 11, quando Jesus foi tentado. O que Jesus usou para refutar aquilo que Satanás estava falando para ele? Ele usou a Escritura. Satanás vinha com argumento, Jesus não, está escrito. Jesus, então, nos ensina ali de que a nossa arma principal é a Bíblia. A nossa maneira, obviamente, de viver deve estar pautada na Bíblia. Mas, como falei, não é no que a gente acha da Bíblia, mas verdadeiramente o que a Bíblia está nos ensinando. Então, vale a pena você e eu nos dedicarmos na leitura das Escrituras, no conhecimento da verdade bíblica, para que a gente não perca tempo, nem viva achando de que só saber sobre a Bíblia é suficiente. Não, eu tenho que saber o que realmente a Bíblia está dizendo, porque ela é quem vai dar o que nós precisamos. Por isso, então, a primeira regra está falando, a Bíblia tem suprema autoridade. Se você pensa de um jeito, eu penso de outro, não é eu como professor, não é eu como pastor, não sou eu como uma figura que possa parecer mais conhecedora ou coisa parecida, que vai dar a palavra final. Não, eu só tenho autoridade quando a Bíblia me ampara nessa autoridade. É qualquer cidadão no planeta Terra. Ela é quem tem a suprema autoridade. Eu estou falando isso porque muitas vezes algumas pessoas vivem em função de ditado popular. Talvez você já tenha ouvido alguém falando sobre isso, não é? Sobre ditado popular. E eu já vi gente na igreja ensinando como se fosse Bíblia um ditado popular. Já viu gente falando assim, pau que nasce torto não tem jeito, ele morre torto? E usa isso para verdades como se fossem bíblicas? Não, a Bíblia fala exatamente o contrário. A Bíblia fala de que nós nascemos tortos e Deus dá um jeito. Deus deu jeito em mim, deve estar dando jeito e deu jeito em você. Então esse ditado popular não serve, não encaixa para um cristão. Quando se trata de gente, pau que nasce torto, e nasce torto mesmo, né? A Bíblia fala que nós nascemos pecadores e somos pecadores, mas a palavra nos resolve a vida. Conserta o nosso coração. Deus usa o Espírito Santo em nós, e ganhamos o Espírito Santo quando recebemos Jesus como nosso Salvador. Deus usa a palavra, o entendimento da palavra, o Espírito Santo usa isso na nossa mente para afetar a nossa vida. Então vale a pena a gente assumir essa postura. Outro ditado que as pessoas usam também, já vi gente usando, é falando de que papagaio velho não aprende a falar. Deus não explica, não fala isso. A gente vê personagens bíblicos com idade passada do que a gente imagina, né? Aprendendo coisas novas. E nós, com o poder da palavra sobre nós, e Deus certamente nos milagres que Ele pode fazer, obviamente refuta essa ideia de que a gente não aprende coisas novas. Nós aprendemos sim, mesmo de idade avançada. Então, não é só ditado popular que as pessoas assumem muitas vezes como verdade bíblica. Muitos coach das igrejas evangélicas aí têm ensinado heresias, têm falado coisas que você fica impressionado, né? Como também, como já afirmaram, né? Como eu ouvi ele dizendo também, de que a gente é o ponto fraco de Deus. Que Deus tem ponto fraco coisa nenhuma, que coisa mais absurda, né? Que heresia mais grave, mas a gente tem percebido que muita gente vai atrás disso,
porque ela é boa muitas vezes para o ouvido, mas ela não alimenta a alma. É um tipo de alimento igual a algodão doce. Muita criança gosta, e às vezes até você também. Mas isso não alimenta o nosso corpo, do jeito que também aquilo que supostamente nós somos levados a acreditar e queremos que isso alimente a nossa alma, não alimenta. Às vezes faz um efeito deletério, né, daquilo que é bom na nossa vida, faz a estragar, faz a tirar aquilo que é bom, que Deus já plantou no nosso coração. Então vale a pena a gente entender isso. A regra número 1, você não pode esquecer mais nunca sobre a regra número 1 da Bíblia. Antes de você ler a Bíblia, você precisa assumir que ela tem suprema autoridade. Mas é a Bíblia, e não o que você acha da Bíblia, não o que alguém acha da Bíblia. É a Bíblia pura, é a mensagem bíblica, a revelação de Deus para a gente, ok? Segunda regra. Perceba que é necessário compreender as informações da Bíblia gramaticalmente, antes de compreendê-la teologicamente. Lembra que eu estou falando a respeito de que a hermenêutica também é uma questão lógica? E é lógico que você tem que entender o que está escrito na Bíblia para dizer o que ela está querendo dizer. Toda porção bíblica tem um ensino que, primeiramente, deve ser compreendido através de uma leitura comum, obedecendo às regras da gramática do nosso idioma, do português. Isso quer dizer o quê? Não adianta a gente inventar ou querer uma outra verdade que a Bíblia não está ensinando. Tá bem? Olha só, Gálatas 3,16 diz que as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente. Aí ele explica que é Jesus Cristo. O principal argumento de Gálatas, um quarto do livro de Gálatas, é basicamente apenas, olha só, fundamentado em um S. Em um S. O apóstolo Paulo está rememorando a promessa que foi feita a Abraão, que Deus fez a Abraão. E falou de que era o descendente, não os descendentes de Abraão, como se fosse falando de muitas pessoas. Então Deus estava falando antecipadamente sobre Jesus através da vida de Abraão, ou da revelação em Gênesis. E aí, o argumento do apóstolo Paulo, em Gálatas, salvação pela graça, é falando sobre a fé em Jesus Cristo como suficiente para as pessoas irem para o céu. Ok? Então, você pode saber mais lendo esses textos em Mateus e a gente discute melhor na nossa próxima aula. Queria que você entendesse que é muito comum as pessoas errarem uma leitura bíblica e quererem e desejarem aplicá-la na sua própria vida como se fosse alguma coisa real, válida para alimentar o nosso espírito. E não é. Uma vez eu fui em um retiro e lá tinha um preletor não brasileiro. Ele tinha, embora no Brasil há algum tempo, ele tinha lido um texto em Atos e falando sobre Davi, e aí ele começou a mensagem dele falando sobre isso, de que a Bíblia revela de que Davi era o homem seguindo o coração de Deus. Ora, em nenhum lugar fala a respeito disso, de que Davi era o homem seguindo o coração de Deus, não. É porque ele leu errado, ao invés de ler segundo, em conformidade com o coração de Deus, ele leu seguindo, ele leu errado. E fez não só foi isso, ele fez as aplicações com base nesse seguir. Entendeu? Então, quem segue o coração de Deus faz isso, quem segue faz aquilo. Aí virou uma salada, né? Um samba do crioulo doido. Mas a base dele estava rota. Por quê? Porque leu errado. Você pode fazer, de fato, uma leitura na Bíblia e você tem que entender o que o texto está falando. Então, você não pode ser uma pessoa que queira adivinhar qual é a mensagem bíblica. Tá bem? Então, temos essas duas regras, você vai revê-las, elas são extremamente importantes, nós vamos nos dedicar um pouco melhor nos próximos dias, você já vai ter uma tarefa para avaliar durante
esses dias até a nossa próxima aula, até depois de amanhã, até quinta-feira, e eu queria acabar o nosso momento aqui, ou pelo menos interromper a nossa aula aqui, para orar por você, pelo benefício que obviamente Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida, com o que Ele mesmo tem para te ensinar, nos ensinar durante esse tempo de ensino, da disciplina sobre como interpretar a Bíblia, como eu posso interpretar, hermenêutica bíblica, tá bem? Então vamos fazer uma oração e quero o seu compromisso de levar a sério essa disciplina, de fazer o melhor possível, de se dedicar de verdade, e durante as aulas a gente vai aprendendo juntos um pouco mais sobre como ficar centrado, como ficar baseado tão somente nas Escrituras, que é o que a gente precisa. Pai eterno, muito obrigado por esse tempo, quero te agradecer por cada aluno, cada irmão, cada pessoa que está interessada mesmo em aprender acerca da Tua vontade. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão, por cada um que tem gasto da sua vida, gasto de si, do seu, para aprender acerca da Tua Palavra. Nos abençoe nessa disciplina, nos abençoe com o estudo do que o Senhor quer que a gente aprenda. Abençoe-nos a todos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Espero que a gente se encontre logo, logo, né? E que a gente tenha, de fato, o melhor aproveitamento possível nesse tempo de hermenêutica bíblica fundamental. Fique à vontade para fazer seus comentários, como falei, porque para mim perguntas sinceras são sempre, sempre bem-vindas. Fique à vontade para isso e a gente vai se falando, tá bom? Temos muitas coisas para ver durante esse tempo. Já olhe bem a sua apostila, né? Esse livro que você tem aí em PDF, sobre hermenêutica bíblica fundamental, como interpretar a Bíblia sozinho, você tem acesso a isso. Já quero te antecipar, né? De que vai ser a gente vai estudar ele todo durante esse nosso período de aulas aqui, tá bom? Um abraço bem grande, quero conhecer você melhor e quero que a gente tenha um bom tempo juntos. Jesus abençoe sua vida. Um abraço.